Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia, sabe? Estamos juntos para ouvir mais a palavra de Deus. Quantos problemas nós evitaríamos se ouvíssemos mais a palavra de Deus e os seus conselhos? E hoje nós vamos conversar de um assunto que é muito corriqueiro na vida das pessoas, na vida da sociedade. E a Bíblia ela já nos adverte, o sábio Salomão, em 3 capítulos, capítulo 5 de Provérbios, 6 e o 7, ele adverte a mim e a você contra a prostituição, contra o deixar-se levar pelo desejo da sexualidade, trair a esposa, trair o esposo. Sabe, a Bíblia ela é muito profunda e traz conselhos maravilhosos. E quando Salomão fala sobre isso, ele tem autoridade. Por quê? Salomão foi um homem que sofreu muito por errar nesse quesito da sexualidade. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, ou seja, e aí ele viu o quanto isso era problemático, e ele escreveu Provérbios agora trazendo conselho para mim e para você. Então nós vamos aprender como esses conselhos ainda servem para nós hoje, para evitarmos tantos males que a gente percebe que a sociedade tem enfrentado. Quantas famílias destruídas por causa dos desejos sexuais que as pessoas têm hoje. Trai um ao outro e assim os problemas têm se avolumado na vida das pessoas e o sofrimento também. Então nós vamos aprender sobre isso hoje para que nós possamos colocar em prática essas verdades, esses princípios para evitarmos tantos sofrimentos. Então vamos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. E para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na tua presença, Senhor, e queremos ouvir a tua voz. Fale ao nosso coração, que possamos viver essas verdades ao abrirmos a palavra, entender e que possamos colocar em prática para sermos protegidos contra o mal, em nome de Jesus. Amém. Olha só, acompanhe comigo aqui. A gente tem desde o capítulo 5, o sábio Salomão. Aí sempre, Salomão vai trazer sempre um conselho para que a gente possa seguir. Ele diz aqui no capítulo 5, a partir do verso 1, meu filho, atende a minha sabedoria e a minha inteligência, incline os teus ouvidos. Aí ele vai aqui, ó. Por que ele... Atenta, preste atenção sobre isso. Aí ele vai no verso 3 até o verso 5, ele vai dizer, porque o lábio da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim, aí ele diz, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes, e os seus pés desce para a morte e os seus passos conduz para o inferno. Pronto. Então Salomão diz que a gente precisa atentar ao conselho dele, à instrução, e a gente deve se livrar exatamente da mulher adúltera, falando aqui mais para os homens, porque os homens são mais dados a essa questão de traição. Por quê? Até pela questão no quesito que a gente fala da testosterona, que é um hormônio que tem grande quantidade no homem e na mulher uma quantidade menor. Mas, para que se tenha um homem prostituto, é preciso que também haja uma mulher que se submeta à prostituição. Então, os dois estão envolvidos nisso aqui. Nós precisamos, então, ouvir o conselho. Atenta à sabedoria, à instrução que eu estou dando. E ele diz assim, ó, para que você se afaste. Sabe, a mulher adúltera, as suas palavras é doce como um mel, favo de mel. E as suas palavras é suave como o azeite. Mas o final, ele diz, os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno ou à sepultura. Esse é o conselho, então tenha cuidado. Aí, o verso 6, verso 8, ele vai dizer, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes à porta da sua casa, porque senão você vai ter problema. Aí ele continua dizendo aqui no verso 17 e 18, seja para ti somente, não para os estranhos contigo, seja bendito o manancial do teu leito, ou seja, você deve aproveitar da sua esposa, do casal, é isso. Aproveite o manancial da sua casa, sabe? Seja contente com o que você tem. Não olhe aquilo que não é teu. Nós precisamos aprender disso. Aí, olha só, sabe por quê? O verso 22, ele vai dizer, quanto ao perverso, a sua iniquidade o prenderão.
com as cordas do seu pecado será detido. Ou seja, o pecado ele escraviza, ele amarra o ser humano. E esse pecado da prostituição tem sido uma realidade na vida das pessoas hoje, na nossa sociedade. Então precisamos fugir disso. Aí no capítulo 6, isso foi o capítulo 5, o capítulo 6, ele continua com essa mesma abordagem. Aí no verso 20 ele diz: filho meu, agora ele está dando um conselho, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Aí, amarra nos teus dedos e coloca no teu pescoço para que você possa ser protegido contra o mal. Aí ele vem. Por que ele vem agora? Por quê? Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz e a repreensão da disciplina são caminho da vida. Aí ele agora, por que ele fala isso? Porque o verso 24 ele vai dizer: para te guardares da vil mulher e da lisonja da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas, ou seja, da mulher prostituta. Olha, não te deixe prender com isso. Sabe por quê? Aí ele vai dizer aqui no verso 29, assim será o que se chega à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo. Sabe por quê? Porque ele faz isso aqui, ele faz o... É possível, ele faz a comparação, é possível alguém andar descalço sobre brasas e não se queimar? É possível alguém pegar fogo e colocar no seu peito e não ser queimado? Ele diz, assim será também ao que se chegue à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo. Então fuja dessa realidade, porque o problema pode surgir. Aí ele continua dizendo aqui, no verso 32, o que adultera com a mulher está fora de si, está louco. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então fuja dessa questão de se prostituir com a mulher alheia. Isso traz problema. Aí, olha só, o verso 34. Porque o ciúme do marido excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Então fuja. Quantos problemas a gente percebe, quantos assassinatos acontecem, quantas pessoas perdem a vida exatamente porque se deixa levar por essa situação. E aí nós precisamos olhar para nós mesmos e ver que isso é muito profundo. Essa é a palavra de Deus e precisamos fugir. Ela está nos aconselhando para que tenhamos vida, para que tenhamos uma vida próspera e tranquila e fugir desse problema. Aí o capítulo 7 agora vai trazer para a gente ainda as advertências ainda mais fortes. Aí ele traz o conselho logo no início. Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive e a minha lei como a menina dos teus olhos. Você quer viver? Guarda a minha lei, guarda os mandamentos de Deus para que isso te proteja. Aí ele vai dizer agora, verso 5, para te guardares, quando você obedece à lei de Deus, para te guardares da mulher alheia e da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Aí ele conta uma historinha aqui, ele conta que viu um jovem olhando da sua janela, viu um jovem que não tinha sabedoria, um jovem imprudente, um jovem louco, andando de um lugar para o outro. Aí apareceu uma mulher casada, mas que era prostituta. E aí encontrou esse jovem e convidou para que ele fosse à sua casa, porque o seu marido havia feito uma viagem, ia demorar muito, e ela tinha preparado todo um leito para que eles pudessem aproveitar a noite toda. Salomão conta essa história aqui a partir do capítulo aqui. Aí esse jovem que era louco, que não tinha sabedoria, foi. E sabe o que acontece? Aí ele começa a trazer aqui, ó, verso 21, para a gente só perceber. Aí, verso 18, só para a gente perceber. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã e gozemos os amores. Essa é a proposta da mulher para aquele jovem que não tinha sabedoria. E ele foi. Aí, seduziu com, verso 21, seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele, num instante, o segue como um boi que vai ser levado para o matadouro. Olha só. E como servo ou um animalzinho que vai ser preso pela rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. É esse jovem que foi levado por essa mulher
né? E avisou que seu marido tinha ido para uma viagem e ele seguiu, foi para sua casa e passou a noite toda. Aí, olha só, ele termina no verso dizendo aqui, no verso 27, a sua casa, dessa mulher adúltera, é a casa para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Ou seja, aqui está, a Bíblia está nos alertando. Não se envolva com isso, porque isso pode trazer prejuízos muito grandes. Então eu e você precisamos seguir as instruções de Deus. Se seguirmos as instruções da sua palavra, nós seremos felizes, teremos famílias felizes e nós criaremos uma sociedade muito melhor. Você quer seguir os conselhos de Deus? Você quer seguir as orientações de Deus e colocar em prática e ser alguém que viva os princípios da palavra de Deus, guardar os seus mandamentos, obedecer a sua palavra e viver a alegria da felicidade da sua família com a sua esposa e com todos os seus filhos? Que Deus te abençoe. Então siga a palavra de Deus, que juntos possamos a cada dia fugir do pecado, porque o pecado escraviza, mas a verdade da palavra de Deus nos liberta e nos dá uma vida eterna. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essas instruções. Ajuda-nos, Senhor, a fugirmos do mal, do pecado a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.